Olá, meu querido, tudo bem? Meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo, mais uma vez, é uma relíquia, né? É uma coisa muito importante, não é? Eu estou aqui com o meu celular na mão, porque é muito importante essa matéria. Na verdade, é um estudo, né? E eu quero aqui deixar os créditos ao nosso irmão Omar Guilherme, não é? Que é um dos os participantes do grupo. E é muito importante, eu compartilhei esse estudo e eu vou deixar aqui para você, tá bom? Olha a importância disso aqui. É, o argumento futurista sobre isso aqui, sobre aquele enxame de gafanhotos de Apocalipse, capítulo 9, do versículo 7 ao 9. Isso aqui é um argumento futurista. Argumento futurista. Gafanhotos voam. E no texto bíblico são citados asas. Mas a interpretação que os gafanhotos, não é, são as legiões romanas, penso, não leva em conta uma série de outros fatores e absolutamente nada no passado. Além de pássaros, voavam. Todas as descrições feitas para o passado, por elaboradas que sejam, não explicam isso. Porém, para o futuro dos escritos, sim. Preste bem atenção. Agora nós temos uma réplica usando um recurso, não é, da língua portuguesa. Vamos usar esse recurso aqui do vernáculo, né, da gramática, e vamos a uma réplica aqui, tá bom? Na visão do pretérito, preterista. O fato de João ter usado a figura de um enxame de gafanhotos não é por causa de séries ou máquinas voadoras. João fez alusão às pragas do Egito e o juízo de Deus contra Faraó. Existe ou há um paralelo entre as calamidades das trombetas de Apocalipse 8 e 9 com as pragas descritas no Êxodo, que caíram sobre os egípcios. Outro ponto, queridos, preste bem atenção nisso aqui. Outro ponto é que o emprego do verbo asas nos textos bíblicos não significa que os adversários voem literalmente. Então, o emprego da figura de asas representa o quanto esse inimigo é veloz, rápido e ágil, que possui qualidades militares superiores. Vamos observar aqui, ó, nesses textos abaixo. Por exemplo, Jeremias 48 e 40. O que está escrito? Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. O leão alado, que representava o Império Babilônico de Nabucodonosor, e o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que era a representação do Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande, em Daniel 7, 4, 6, foram descritos com asas. Por quê? Pela superioridade política e militar, e não porque voavam literalmente. O avião ainda não tinha sido inventado, o a jato ainda não tinha sido inventado. Então, como que o homem poderia voar? Como que o exército poderia voar? Então, você tem que observar as figuras de linguagens
usada nas profecias da época, que apontava para o juízo de Deus no ano 70, nada tem a ver com a visão futurista. Não tem a ver. Então, a gente observa que em Daniel, no capítulo 7, esses, tanto o leão alado como o leopardo de 4 cabeças, que representava o Império Babilônico de Nabucodonosor e também o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. Então eles foram descritos com asas por causa da superioridade e também não a superioridade política e militar, e não porque eles voavam. Observamos também em Isaías, um exemplo aqui de figura de linguagem. O exemplo está aqui, ó, em Isaías 40 e 31, que ali fala que os que esperam no Senhor, né, ele voaria como asas, como águias. Mas o que estava falando ali? O texto queria dizer o quê? Como águias, porque representava força, velocidade, agilidade e resistência. Era só isso. Agora, os que esperam no Senhor têm asas? Eles tinham asas, literalmente falando? Então, as visões futuristas para as profecias bíblicas, eles continuam enganando muita gente. Porque geralmente, uma pessoa simples, humilde, né, no conhecimento, não tem condições de fazer uma contextualização. Tem pessoas que não sabem nem contextualizar um texto, não é? Por mais simples que ele seja. Não sabe fazer uma interpretação de texto, que é uma coisa bem simples. Aí a pessoa lê uma coisa na Bíblia e os pastores falam assim: tá vendo, irmãos? Isso aqui vai acontecer no futuro, que não sei o que. Queridos, é só você fazer a interpretação do texto que você vai entender. É simples assim. Por exemplo, quando Jesus, quando ele estava partindo a ceia lá com os discípulos, ele falou: quem não come da minha carne não bebe do meu sangue. Será que os discípulos teriam que comer literalmente a carne de Jesus e beber o sangue dele como se fossem vampiros? Claro que não, não é? Então o que Jesus estava falando ali? Quem não come minha carne e não bebe o meu sangue. A carne de Jesus era o quê? Comida. Mas o que é comida no sentido espiritual? A palavra. E o sangue? O que o sangue de Jesus na cruz ele foi capaz de fazer? Purificar todos os judeus dos seus pecados. Aí quando eu e você nascemos, nós já nascemos com o ato da cruz já acontecido. Aí o que acontece? Para quem nasceu depois da cruz, continua nascendo, nós já nascemos o quê? Justificado. Nós já nascemos livres. Nós já nascemos abençoados. Nós já nascemos com todas as bênçãos espirituais. Mas o sistema não ensina isso. Por que eles não ensinam? Porque você tem que continuar se apegado ao sistema chamado de sistema religioso. Então aqui, queridos, por fim, nós vemos essas asas aqui no livro de Isaías 40 e 31, não é? Que nada tinha a ver
com coisas literais, mas era coisas que representava força, velocidade, agilidade e também a resistência. Agora, isto posto, fica evidente que o argumento futurista é meramente intuitivo. Porque é intuitivo e especulativo também. E sem base bíblica. Não tem base bíblica. Não tem. Outra coisa. É por isso que deve ser rejeitado. Porque Deus não precisa que ninguém interprete os textos bíblicos. Porque eles próprios se interpretam. Mas eles próprios se interpretam, querido, não é do jeito que o homem quer. É só você respeitar a cultura. É só respeitar as figuras de linguagens. É só respeitar tudo que tem que ser respeitado de acordo com o costume da época. Aí você pergunta, mas por que então que foi usado uma figura de uma coisa e quer dizer outra coisa? Ué, os judeus entendiam as coisas assim. Quando eu quero jogar a charada para alguém, eu falo literalmente com a pessoa? Não, não é? Quando algum amigo, algum parente, algum conhecido meu compra um carro zero, se o carro for realmente um sonho, se for realmente um carro potente, carro do ano, carro bonito, eu vou falar, rapaz, sabia que fulano comprou uma máquina? Você viu a máquina que fulano comprou? Mas eu quis dizer que o cara comprou uma coisa boa, uma coisa potente, uma coisa de velocidade, uma coisa de outro mundo. Você viu a máquina que fulano comprou? Eu posso me referir máquina a relógio, a carro, a moto, entendeu? Então, o que está na Bíblia, aqui, onde eu citei, os futuristas adoram esses textos porque eles vão sempre jogar para o futuro. Mas eu, que estudo o Evangelho Eterno, com Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, e outros irmãos que estão entendendo a Bíblia, a gente não precisa disso. Antigamente, a gente foi enganado porque a gente também não conhecia. Então tem certas pessoas que eu dou razão. Agora, eu não dou razão àquela pessoa que está com a Bíblia na mão, assim, ó, carrega para o templo todo dia, ou quase todo dia, embaixo do braço, mas não entende uma vírgula da palavra. Aí, essas pessoas ficam sendo alvo fácil dos opositores, não é? Dos diabolos da vida. E isso é muito triste. Tá bom, querido? Então aqui eu citei esses textos para você saber a diferença da interpretação futurista e aqueles que realmente usam o recurso da homilética. A homilética, queridos, é uma matéria muito interessante, né? A homilética é muito bom e ela te dá uns recursos interessantes, mas não é aquela homilética religiosa, não. Aquela homilética que você respeita o que tem que ser respeitado. Assim como, né, o preterismo, assim como a língua portuguesa, o vernáculo. A língua portuguesa tem regras. Se eu ler a Bíblia, que foi traduzido para mim em português, e não obedecer às regras da língua portuguesa, não adianta eu tentar explicar a Bíblia para ninguém.
Não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu estudar a Bíblia. Ela foi traduzida do latim para o português. Eu não sou, não é? Eu não vou ler a língua em latim, a Bíblia em latim, não vou ler em inglês. Eu não vou ler em francês. Eu não vou ler, não é, em outras línguas que não seja a minha. Então, a minha língua portuguesa, ela tem regras. E eu tenho que obedecer essas regras. Do contrário, eu vou estar perdendo tempo quando eu estudo a Bíblia. Então, Deus abençoe, queridos, que o nosso eterno Criador continue te dando conhecimento, entendimento, possamos continuar buscando ao nosso eterno Criador sempre que tivermos a oportunidade de buscar conhecimento e entendimento. Tá bom? Deus abençoe e tamo junto. Um abraço a todos do Evangelho Eterno e a todos os nossos irmãos dos grupos, né, que colocam matéria sempre. A gente sempre vai, uma vez ou outra, a gente vai aproveitando umas matérias e vai colocando aqui para vocês. Tá bom? Meus queridos, eu, para falar a verdade, eu comprei um computador. Meu computador está aqui na minha frente. Mas sabe, aquele costume de você ler, de você escrever, eu ainda não consegui largar isso. Então eu prefiro ler, eu prefiro escrever, eu prefiro colocar as coisas na minha mente. O computador está aqui, ó. Para você ver que eu não estou mentindo, meus queridos. Desculpa aí, tá? Eu vou virar a câmera aqui, ó. Onde está meu computador? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Esse é meu computador. Tá ligado no terminal. Tá vendo? Então é assim. Eu prefiro estar aqui conversando com vocês. Bom? Deus abençoe aí e tamo junto. Amém.